Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus, que essa palavra possa permanecer viva no nosso coração e que a presença de Deus reine neste lugar. Que nós possamos abrir o nosso coração, a nossa mente, para ouvir a palavra do Senhor. Deus, prepara o nosso coração nesse momento, Pai, que nós possamos, ó Deus, entender a Tua palavra e que, acima de tudo, nós possamos praticá-la e assim, ó Deus, viver segundo a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Hoje, refleti apenas algumas reflexões com vocês sobre o livro de Hebreus, e esse versículo está lá no capítulo 5, verso 8, mas nós vamos refletir sobre algumas coisas, né, sobre alguns aspectos. Primeiramente, é sobre essa preparação, né? Será que nós estamos nos preparando? Né? Nós estamos mantendo o nosso azeite, a nossa botija cheia? Porque de uma coisa nós temos que ter certeza: Jesus breve voltará. E será que nós estamos preparados? Quando nós falamos aqui da carta aos Hebreus, um dos motivos é voltar às práticas antigas. E aí essa questão de manter, quando nós vamos analisar essa palavra, nós entendemos que esse manter é você estar no limite, ali no patamar que você alcançou, né, e você se manter firme, não retroceder. E como a Nancy falou, como foi cantado aqui essa noite, nós estamos em uma caminhada, e essa caminhada nós temos que sempre avançar, né? Nós temos que sempre conquistar, jamais, né, retroceder, jamais pensar em voltar, olhar para trás, né, para as antigas paixões e pensar em voltar. Porque quando esse pensamento bate no coração, né, na mente da pessoa, isso vem mostrando que nós não estamos orando, nós não estamos conhecendo mais da palavra, nós não estamos prosseguindo em conhecer. Em vez disso, nós estamos esquecendo. E aí, lá em Hebreus 5:8 diz assim: embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Veja que Jesus, ele já tinha uma missão, ele já tinha algo que precisava dele fazer. Mas ele, sendo filho, ele poderia falar: não, eu vou ficar por aqui, né, porque aqui está muito confortável, porque aqui está agradável, esse povo é muito rebelde, né, o Senhor, né, o Pai de Jesus, nosso Deus, já viu que o Senhor enviou o dilúvio, né, fez a confusão de línguas, mandou Abraão, né, fez todo o processo lá com Josué, com os juízes, Davi, Salomão, e esse povo não se consertou. Por que eu devo ir? E hoje nós nos colocamos em uma posição onde a gente faz perguntas parecidas. Por que eu devo seguir a Jesus? Por que eu devo ler as Escrituras? Eu já tenho Deus no meu coração. Por que eu devo orar?
Deus já conhece todas as coisas. Ele já sabe do meu pensamento. Então, eu vou ficar confortável. Eu vou ficar, no meu lugar aconchegável. Para que eu vou fazer tudo isso? Mas lembre-se que só tem vitória aquele que se levanta, que caminha, que vai atrás dos seus objetivos, que vai atrás do seu sucesso. Jesus, quando ele olha para o seu objetivo, ele pensa: eu vou ter que passar tantas coisas, mas eu só vou ter a vitória se eu me colocar na posição que o meu Pai quer, ou seja, obediência. Nesse momento, Jesus escolhe obedecer. E no processo, de toda a sua jornada, ele aprende. E quando ele aprende, ele intercede por nós hoje. Porque não tem ninguém, nem um ser, nem nas alturas, nem nas profundidades, que vai entender o nosso coração como Jesus. Por quê? Porque na sua obediência, ele aprendeu o que é o nosso sofrimento. Olha só que tremendo. Então, quando nós começamos a caminhar, nós começamos a aprender o que é estar na presença de Jesus. É uma coisa fantástica, porque nós começamos a nos ligar a Ele, através da obediência dEle, através do seu aprender, nós aprendemos e nós conhecemos o que é andar com Jesus. Mas a gente só tem isso se através da nossa obediência, ou seja, manter. Jesus, agora eu vou caminhar contigo, e eu vou manter essa palavra. Aquilo que nós acordamos com outra pessoa. Você fala: amanhã nós vamos nos encontrar 8 horas da manhã. Aí você vai manter a sua palavra? Vou manter a minha palavra. 8 horas eu vou estar lá. E é esse ponto que nós temos que pegar. Jesus, eu vou manter a minha palavra, porque eu quero te obedecer e caminhar contigo para aprender o que é, essa maravilha de estar na tua presença. Isso é maravilhoso. E aí, através da obediência aprendida, Jesus cumpriu plenamente. Ele se formou à vontade de Deus, conformou à vontade de Deus. E esse conformar, veja que coisa fantástica. E esse conformar é se ajustar, é estar de acordo. E aí, vem para nós essa mensagem. Nós estamos nos conformando com a palavra de Deus, nós estamos procurando nos ajustar à palavra de Deus. E aí vem o segredo dessa caminhada, dessa obediência, porque a cada dia, a cada momento, nós vamos nos ajustando, nos conformando com aquilo que Deus tem para as nossas vidas. E através dessa conformidade, nós aprendemos o que Deus tem para nos entregar a cada dia, o pão nosso de cada dia. E esse pão nosso não é só o alimento físico, é o alimento, acima de tudo, espiritual. Veja, quando que um produto está não conforme? É quando ele está com a data de validade vencida, quando ele está sem rótulo, quando ele está com a embalagem rompida. Isso é um produto não conforme. Mas quando você recebe ali algo que está do jeito que você encomendou, você recebe segundo o acordo, a promessa. E é isso que Deus tem para nós. Ele quer
nos entregar a salvação de acordo com aquilo que Ele prometeu. E se nós nos alinharmos com Ele, nós vamos entender e vamos ter o melhor de Deus nessa vida e também na futura. Isso é maravilhoso. Então, Ele declarou sua obediência à vontade de Deus na encarnação e não tinha pecado. Veja que essa obediência não basta ser só de palavra, não basta ser apenas um cristão que fala que é um cristão, precisa ser através das nossas atitudes, através, do nosso testemunho, através daquilo que nós mostramos para aqueles que estão ao nosso redor. Quem é o Jussier? Quem é o fulano? Quem é o ciclano? Ele realmente declara essa obediência de seguir a Cristo. Porque veja, primeiro Jesus obedece, depois ele declara a obediência indo falando: Pai, eis-me aqui, envia-me a mim, eu vou. Mesmo sabendo que a missão é árdua, mesmo sabendo que a missão é sofrida, mesmo sabendo que ele vai ter que oferecer a própria vida em sacrifício da humanidade, ele obedece. E aí ele começa a sentir na carne, nascido, crescido, batizado, começam-se as perseguições, mas ele não abre mão do seu propósito. Veja, o que Jesus tem para nós é a vida eterna, mas qual é o caminho que nós temos que trilhar? Por onde é que nós vamos ter que passar para cumprir o propósito de Deus na nossa vida? Vão vir perseguições, vão vir murmurações, vão vir traições, vão vir palavras, Veja que Jesus foi chamado de filho de Belzebu, ou seja, filho do capeta. Chamaram Jesus, está lá na Bíblia, tá, gente? Chamaram Jesus de filho do capeta. Veja que tamanha acusação que fazem de Jesus, que fizeram de Jesus. Mas ele não abriu mão do seu propósito. E nós hoje, nós queremos muitas vezes estar confortável, aconchegado, bem confortável. Mas lembre-se, nós queremos a nossa vitória, nós temos que traçar um plano de ação. Jesus veio, cumpriu tudo isso. E Ele tem uma missão para cada um de nós. Ele fala: quem quer vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Qual é a nossa peleja? Qual é a luta de cada um? É nós e Deus. Mas lembre-se, se nós estamos com Cristo, no final é a vida eterna. No final é a vitória. Então só existem dois caminhos: o caminho para perto de Deus e o caminho para longe de Deus. Se nós sabemos que com Cristo a vitória, ninguém quer derrota. Ninguém quer ser derrotado. Todo mundo quer ser vencedor. Mas só é vencedor aquele que batalha, aquele que peleja. Veja, um atleta, ele tem que se preparar, ele tem que ter uma dieta, ele tem que ter uma rotina para dormir, para acordar, para se preparar para chegar lá no pódio. Para estar entre os 3. Quem não se prepara, muito difícil, vai alcançar alguma medalha. E aí muitas vezes nós olhamos para as pessoas que querem ser vitoriosos, mas não querem correr atrás. E Jesus, para Ele oferecer o sacrifício, Ele teve que passar pelo processo. Ele teve que passar por toda aquela jornada. Então o que nós temos que aprender? Deus está comigo. Se Deus está comigo, no final
eu vou ter a minha vitória. Então, a imagem de Jesus como um filho que aprende a obedecer ilustra sua solidariedade com a humanidade. E aí é você olhar para o mundo, né? Jesus olhou para o mundo e ele se compadece. Veja, no mundo de maldade, no mundo onde as pessoas estão todas correndo atrás dos seus próprios benefícios, Deus levanta uma geração eleita, um sacerdócio santo, para que olhe para o próximo e tenha amor por eles. Num mundo onde nós vimos guerras, né, rumores de guerra, perseguições, violência urbana, né, traições, perseguições, inveja, malícia, tudo isso, Deus levanta uma geração, um povo escolhido, um povo que não teme e vem no domingo à noite para ouvir a palavra de Deus. E esse povo tem que olhar para essa humanidade, porque Deus não se compadece com a perdição de ninguém, e Ele quer que todos se salvem, Ele quer que todos venham para os braços dEle, mas Ele não é invasor, Ele não é destruidor, Ele não chega e arromba a porta do coração de ninguém e fala, agora eu vou habitar no seu coração. Não, Ele chega e fala, eu quero fazer morada, eu quero estar contigo. E nós, como homens e mulheres de Deus, nós temos que olhar para esse mundo com esse olhar, com o olhar de Jesus, entender que Ele nos enviou para levar a sua palavra, para levar a sua mensagem. Lá em Hebreus 4,15 também diz, o nosso grande sacerdote não é como aqueles que não são capazes de compreender as nossas fraquezas. Pelo contrário, temos um grande sacerdote que foi tentado do mesmo modo, mas não pecou. Lá no Antigo Testamento, tinha toda a promessa da vinda de Jesus. Jesus chega e ninguém reconhece. Hoje, voltando lá no início da mensagem, hoje também tem a promessa de Jesus retornar. E será que quando Ele retornar, nós vamos reconhecer o Messias? Ou será que nós ainda vamos ficar esperando um grande sumo sacerdote? Porque de repente as pessoas estão esperando um outro Jesus que não é o da Bíblia. Esperando aquele que vai entregar fortunas, esperando aquele que vai entregar prosperidade, esperando aquele que vai entregar riqueza. Tudo isso nós temos quando nós seguimos a Jesus, mas isso não é tudo. A nossa morada no céu, isso sim é tudo. Mas para isso acontecer, nós precisamos conhecer a Jesus, entender de Jesus, saber qual é o propósito que Ele tem para as nossas vidas. E aí sim, nós vamos entender que Ele é o nosso sumo sacerdote. Então Jesus estabeleceu o seu papel de sumo sacerdote, tornando-se como nós. Ele pode entender as lutas humanas. Veja que no mais profundo da luta, no mais profundo da perseguição, Jesus é o único que conhece, que entende, que nos compreende, que perdoa os nossos pecados, que sara as nossas feridas. Não tem filosofia, não tem sociologia, não tem nenhum tipo de segmento que vai nos entender como Jesus. E é Ele que nos capacita a cada manhã, é Ele que nos fortalece, porque a cada manhã as misericórdias do Senhor se renovam sobre as nossas vidas. E esse se renovar não vem acúmulo do outro dia. Todas as noites que você pede perdão, tudo aquilo se apagou. Deus nos perdoou. E na manhã seguinte, nós temos
as misericórdias do Senhor renovadas sobre as nossas vidas. Porque Ele entende, Ele conhece, Ele passou por tudo isso. Então Ele é fiel e justo para nos perdoar, para nos capacitar, nos dar força e assim fazer com que nós caminhamos rumo às promessas dEle, aos seus objetivos. E assim nós vamos aprendendo o que Ele tem para as nossas vidas. O sacrifício de Cristo efetivamente santifica os crentes de acordo com a vontade divina. Qual é a vontade de Deus para nós? É nos santificar. O que é santificação? É estar separado, é caminhar num processo de construção. A cada dia nós somos formados, eu sempre gosto de falar isso aqui. No céu não entra pecado, não entra mentira, não entra calúnia e tudo mais que vier aí na sua mente. Então, se nós queremos morar lá, nós temos que passar por esse processo para chegar lá no céu, para morar com Jesus. Veja, se Deus não compactua com o erro, então nós temos que estar lá sem erro. Mas como que nós vamos fazer isso? É a cada dia, é a cada manhã, em cada atitude. Porque uma coisa nós entendemos, qual é o objetivo dele para nossas vidas. E ele diz: eu é que sei que pensamento tenho sobre vós, pensamentos de paz e não de mal. Então, quando nós entendemos isso, nós vamos trabalhar nesse objetivo, nesse sentido. E aí, Jesus é o Filho desde a eternidade, vocaciona do Pai, né, para ser sumo sacerdote, vocacionado, né, pelo Pai para ser sumo sacerdote. Veja que Deus, Ele tinha um plano para a nossa salvação desde a fundação do mundo. E aí muitas pessoas perguntam, mas por que Ele deixou? Por que aconteceu isso? Por que aconteceu aquilo? Porque Deus não queria que você e eu fôssemos alienados. Deus quer para as nossas vidas que nós o aceitamos de vontade, de coração aberto, não por qualquer outro motivo. Por isso, Ele vocaciona o Filho para vir. Fala, olha, eu vou criar o mundo, eu vou fazer tudo isso, mas eu sei que o homem vai pecar, né? Eu vou mandar o dilúvio, eu vou fazer tudo aquilo para que ele se conserte, mas eles não vão se consertar. Mas eu vou enviar o meu Filho, porque nesse momento, através do sangue de Jesus, aqueles que crê vão ter acesso ao Pai. Olha só que tremendo. Mesmo sabendo de toda essa história, Jesus, né, vem ao mundo. Deus, Ele traça esse plano para que nós possamos, através do nosso livre-arbítrio, ir até o Pai e ter comunhão com Ele, ter intimidade com Deus, porque essa é a vontade dEle, que nós nos achegamos até a Ele, como filhos, mas tendo comunhão, como um amigo, né, como alguém que está conosco a todos os momentos, em todas as dificuldades. E assim como Ele preparou Jesus, Ele também nos prepara, nos capacita. Por isso que Ele fala, olha, você quer vencer o mundo? Então tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, a gente olha, a gente vê a luta, mas Jesus fala, olha,
se você quer vencer, eu venci. Então, siga-me, siga os meus passos, que você também vai vencer. Esse é o nosso desafio e essa é a promessa de Jesus. Então, a vocação acontece antes da encarnação, contudo, entra em vigor na paixão e morte, obtendo sua confirmação na ressurreição e ascensão de Cristo. Veja que primeiro ele se coloca à disposição, mas o objetivo só vai acontecer quando ele se coloca à disposição. E tudo se concretiza na ressurreição e com Jesus indo para o céu. Então nós temos a promessa, mas para que essa promessa venha a acontecer, nós precisamos colocar a nossa vida em ação, a nossa vida em movimento, para que assim a gente chegue no propósito de Deus, para a vida de cada um. E aí cada um tem um caminho a seguir, dentro dos planos de Deus. Cada um tem um chamado dentro da vontade de Deus. E é isso que Ele espera para as nossas vidas. Então está sendo ressaltada a dependência voluntária do Filho em relação ao Pai. Então nós somos dependentes de Deus. Nós precisamos de Deus para cumprir o nosso projeto. Nós precisamos de Deus para alcançar o nosso chamado. Não adianta a gente tentar burlar o sistema. Não adianta a gente procurar atalhos, porque nós só conseguimos caminhar com Deus ao nosso lado. O homem, ele é totalmente dependente de Deus. Quando ele procura andar segundo as suas forças, ele começa a sentir as decepções. Ele não consegue lutar, porque ele está lutando com as suas próprias forças. Mas quando nós entendemos que somos dependentes de Deus, pode vir a luta que for, porque nós vamos vencer. Nós vamos ser vencedores. Porque aquele que está ao nosso lado, ele jamais perde uma batalha. E nós cremos nisso, nós confiamos nisso, e nós estamos na posição que Ele espera que cada um esteja. E isso é fundamental para que nós conseguimos, para que a gente alcance o nosso objetivo final. Então, por ocasião de sua encarnação, Jesus obteve, abstém-se inteiramente às ordens de Deus. Ou seja, é você estar submetido totalmente à vontade do nosso Deus. É a cada manhã, ao se levantar, cada um vem a dizer, Deus, que não seja feita a minha vontade, mas que seja feita a sua vontade. Lá no Getsêmani, Jesus entra ali em profunda oração. Ele se coloca diante de Deus e fala: Pai, se for possível, afaste de mim este cálice. Mas ele encerra aquela oração falando: não seja feita a minha vontade, mas a sua vontade. Ninguém quer sofrer, ninguém quer sentir dor, ninguém quer passar por aflição. Mas quando nós nos colocamos na presença de Deus, quando nós nos colocamos na vontade de Deus, na brecha que Deus quer, nós não enxergamos apenas a luta, nós enxergamos a vitória que vem depois daquela luta. E aí nós passamos por qualquer situação com bom ânimo, com determinação, porque você não está vendo a luta, você está vendo a vitória. Você está vendo o que vai acontecer depois que você passar pelaquela tempestade, pelaquela turbulência.
Então, você olha para um lado, você olha para o outro e você vê alguns amigos, parentes, né, e pessoas que estão ao seu redor desesperados, né, porque, né, está endividado, porque está passando por questões familiares, mas aí você olha e fala assim: eu sou mais do que vencedor, porque pode vir, e se vier qualquer luta, eu vou vencer. Nós estamos aqui nesse sistema, né, global, nesse sistema de sociedade, e nós estamos sujeitos a passar por muitas coisas, mas o que nos faz diferente é a visão, é aquilo que nós enxergamos além do que pode vir a acontecer. É isso que faz a diferença na vida do cristão. E aí, quando as pessoas olham para você e vê que você tem um posicionamento diferente, elas querem ser como você. E aí é a hora de lançar rede e fazer aí essa pescaria de almas. Foi o que Jesus falou para os seus discípulos: olha, vocês são pescadores aí, pegam peixe, mas venham que eu vou fazer vocês pescadores de homens. E isso acontece quando as pessoas sentem o diferencial na nossa vida. Mas por que isso acontece? Porque nós enxergamos de forma diferente. O que você vê, os outros não conseguem ver. Só consegue ver aquele que tem Jesus como o seu mestre, como o seu companheiro, como aquele que está ao seu lado, que tem um Espírito Santo como seu intercessor. E aí você vê além do que as pessoas conseguem enxergar. O que elas veem no plano material, você vê no plano espiritual. Olha só que fantástico. É isso que Deus tem preparado para nós através da nossa obediência. E aí nós vamos aprendendo o que é estar perto de Jesus, estar do lado de Jesus. Nós vamos vendo todas essas coisas acontecer. Assim como o sumo sacerdote lá do Antigo Testamento, assim também Cristo, enquanto sumo sacerdote do novo povo de Deus, oferece o sacrifício. Veja que ele fala: olha, se é para eu ser crucificado, se é para eu dar a minha vida por amor a esse povo, mesmo eles gritando, crucifica-o, crucifica-o, mesmo diante de duas ocasiões que eles preferem oferecer, né? Pede ali: quem que vocês preferem soltar? Jesus ou Barrabás, um bandido? Eles preferem soltar o bandido. Mesmo assim, eu vou oferecer a minha vida, porque esse povo está com a visão natural. Eu, Jesus falando, estou com a visão espiritual, e eu sei qual é o plano de Deus para essa nação. Veja que sobrenatural. Mesmo quando todos estão falando contra as nossas vidas, Jesus, Ele está ao nosso lado, e nós temos a visão espiritual sobre aquela situação, sobre aquele momento. Mesmo quando todos se levantam contra a nossa vida, nós precisamos ter a visão espiritual para entender a situação e falar: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Isso é fantástico. E isso muda toda a situação, muda todo o nosso modo de pensar, muda todo o nosso modo de caminhar. E é isso que Deus tem para as nossas vidas. Então, todo o tempo de vida, toda a trajetória terrena de Jesus foi um sofrimento, uma caminhada ao sacrifício. Imagina,
Jesus, a toda manhã que ele se levantava, ele falava: eu estou um dia a mais, né, um dia mais perto do meu sacrifício. Cada manhã, Jesus pensar, né, olha, eu estou mais próximo, eu estou chegando, né, está se aproximando. E mesmo assim ele não desistiu, gente. Mesmo assim ele não olhou para trás, apenas falou: seja feita a tua vontade, Pai. Veja que visão, veja que discernimento. E hoje ele tenta passar isso para nós. Olha, tem essa visão que eu tive. Olha, veja as coisas como eu vi. Olha, aprenda a discernir a situação a cada momento. Jesus andava no meio de multidões, andava, né, pessoas o cercavam, e ele estava sempre sendo atacado. Eram os fariseus, eram os saduceus, era a população. Mas nem nesse momento ele desistiu. E a cada momento nós estamos caminhando para estar com ele. O que vem, né, quais são as lutas? Não importa, eu quero estar com Jesus. E para isso acontecer, eu não vou desistir do meu chamado. Eu não vou desistir dos meus propósitos. Eu não vou desistir, né, do que Jesus colocou na minha vida. E aí, nós vamos adquirindo vitórias atrás de vitórias. Porque nós começamos a enxergar como Jesus. Então, no presente texto, porém, tem-se em mente, especialmente o acontecimento lá do Getsêmani, né, a luta de oração de Jesus, né, e a sua morte na cruz do Gólgota. Então, veja que é um momento de sacrifício, um momento ali onde Jesus, né, sente que está muito próximo, mas nem por conta disso ele desiste. E Jesus oferece orações e súplica. Né? Nas orações, Jesus sacrificou sua própria vontade. Ele sabia, Deus era o único em cuja mão estava a sua vida e que teria podido mudar a sua vida, né, a sua via, né, de paixão. Então, quando nós entendemos que é só Jesus que nos direciona, que é só Jesus, né, que pode, né, nos orientar, nós nos colocamos na presença de Deus. Nós buscamos a Deus. O nosso conselho vem de Deus. O nosso direcionamento vem de Deus. E Jesus, naquele momento, ele recorre a quem? Ao Pai. Porque era Deus que estava no controle. Era Deus que estava direcionando. E aí veja que o amor de Deus é tão grande que Ele, né, permite ali, ou Jesus vai sendo conduzido para aquele sacrifício. E é isso que nós temos em mente, que Cristo derramou ali aquele seu sangue na cruz por amor às nossas vidas. Porém, Ele ora, né, faça-se não a minha, mas a tua vontade. Não obstante, o caminho de sacrifício de Jesus não acaba no Getsêmani. Ele o conduz até a cruz. Ali ele morre sobre forte clamor. E Jesus, neste momento, ele cumpre, né, o seu propósito, cumpre aquilo que Deus tinha colocado no seu coração. Então o apóstolo descreve a trajetória do sofrimento do Senhor com palavras que destaca a verdadeira natureza humana de Jesus. Ele realmente foi tentado de todas as maneiras como nós, mas não pecou. Ele foi tentado, mas mesmo assim, ele não pecou. Esse é o propósito e é esse exemplo que Jesus vem nos trazer nessa noite. Contudo, acima do caminho mais difícil que Jesus teve de andar, o caminho pelo Getsêmani até a cruz, paira um brilho da glória divina. Ele foi ouvido, né, por causa da sua piedade, foi ouvido por causa do temor a Deus. Jesus, ele é o caminho que nós devemos trilhar.
E é através de cada exemplo desse, é através de cada situação, né, que eu quero te convidar a ceiar nesse momento. Nós vamos lembrar o que Jesus passou,